Muito bem-vindos. Processo de cura, seguindo então, e de maneira muito especial, nós chegamos ao último capítulo, de número 100. Nós pudemos, ao longo destes 100 dias, realizar uma ampla abordagem, uma ampla reflexão acerca do que está relacionado com um processo de adoecimento e, para tanto, um processo de cura. Se um adoecimento fosse fácil de ser realizado, não seria difícil o processo de cura. Mas o que a nossa prática nos demonstra é de que se nós, por exemplo, levamos 20 anos construindo um estado enfermiço, uma doença, nós não necessitaremos de 20 anos para a sua remissão. Está em jogo o processo de cura, está em jogo o grau de consciência que temos ou que não temos relativamente para nós implementarmos o nosso processo de cura. E não necessariamente a cura para questões de saúde física, sobretudo as curas emocionais, sobretudo os medos, as inseguranças, as incertezas, todo um conjunto de fatores e que tem na sua base causal algum nível de carência de conhecimento. Então, essencialmente, o processo de cura, ele vai exigir-nos que nós realizemos estudos acerca da realidade humana, acerca do mecanismo mental, acerca de como nós funcionamos, acerca do nosso agregado, naqueles tantos corpos, naqueles tantos elementos, segmentos, departamentos que vão a nos constituir. O processo de cura, ele está interligado com a necessidade de nós pacificarmos-nos, de nós nos desenvolvermos em valores humanos ou valores morais ou valores espirituais. São três formas, são três sinônimos de nós falarmos de um mesmo aspecto. Quando nós nos referimos a questões espirituais, nós estamos nos referindo a questões que não são mensuráveis por meio de aparatos físicos. Nós não medimos, nós não pesamos. E isto não quer dizer que não exista. Então, as questões metafísicas, representado pelos fatores emocionais, eles não podem ser mensurados, medidos, pesados, mas isso não significa que eles não existam. Então, digamos, como é que nós vamos contemplar para tratar um medo? Os materialistas dirão que isso é bobagem, que isso não existe, que isso é uma frescura, como popularmente nós ouvimos no dia a dia por parte de alguns. As questões de base, as questões causais para todo e qualquer desequilíbrio está assentado na estrutura mental, mais especificamente na parte emocional. Portanto, a carência, a falta de doçura na vida, ela vai se manifestar na vida prática de uma pessoa por meio de uma somatização, por meio de uma doença, por meio de uma patologia. No caso, uma
um grau de diabetes. Falta de doçura. Nós vamos ver que a falta de doçura também ela se aplica para muitas outras situações. A exemplo da depressão, a questão da esperança, a questão da resignação. Muito diferente da pessoa que joga a toalha, que desanima, que se entrega. Isso está a nos mostrar, a nos evidenciar de que há carência de conhecimento. E o conhecimento, ele precisa obrigatoriamente se converter em trabalho, em prática. Convertermos o trabalho em ações. Então, como é que nós vamos desenvolver, por exemplo, a fé? Não basta que nós peçamos a Deus ou a quem quer que seja. Assim como os discípulos de Jesus lhe pediram: Mestre, aumenta a nossa fé. Então não há como um fator externo aumentar a nossa fé, porque ela está interligada com a nossa própria forma de ser. Nós haveremos de estudar o assunto, compreendê-lo, desenvolvê-lo e na prática nós e cada qual erigir, construir uma determinada obra. A obra em nós. Nós somos a obra divina. Então esta obra divina, ela, enquanto uma matéria-prima bruta, um cristal sutil, uma potencialidade que demanda de uma lapidação. E esta lapidação é que vai nos exigir o devido trabalho. É naturalmente que nós ainda não vivemos sob uma cultura que privilegie para o autodesenvolvimento. Nós estamos sendo vigidos. As normas sociais, elas dizem de que o ser vale quanto pesa. O vale quanto pesa associado a questões materiais. Então nós valorizamos as pessoas que têm posses, que têm bens. Mas nós não valorizamos as pessoas que já desenvolveram um alto nível de caridade, por exemplo. Então estamos no limiar, estamos numa verdadeira encruzilhada. E os nossos tempos já difíceis, eles tendem a ficar a cada dia mais difíceis para quem não se colocar de forma afinada e alinhada com uma nova ordem humana, uma nova ordem que está chegando para toda a nossa humanidade. Agradecemos a todos pela participação nestes 100 dias de reflexões, processo de cura, e na sequência nós vamos já começar uma nova coletânea que se denominará Cultura de Paz. Nós teremos, ou alguns entenderão, assim como estamos entendendo, que a grande carência humana é por humanização. E toda a violência vivida e testemunhada hoje em sociedade, bem como junto ao meio ambiente, está a nos dizer que há uma carência de paz, em detrimento de uma cultura de violência, de uma cultura de animosidade, de uma cultura de competição, de embates, de vingança, de guerras. E uma das evidências na prática destas violências, que são muitas, e nós vamos nestes 100 dias, nos próximos 100 dias, nós vamos
enumerá-las adequadamente e fundamentar para o que seja o elemento então enumerado como um fator de violência. Muitos destes fatores de violência sequer são ainda reconhecidos como tal, porque eles estão inseridos como um fator cultural. E os fatores culturais, feito um bom hábito ou um vício, eles estão magnetizados na nossa estrutura mental e vão acontecer e serão replicados de maneira automática e mecânica. Por isso que, e voltando ao princípio do nosso ponto de vista, da nossa ideia, é para a necessidade do estudo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo maior, ampliarmos e sempre mais a cada dia para os fatores educativos. Fatores educativos que privilegiem para o desenvolvimento humano. Muito obrigado, um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.